Portugal tem um novo governo e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de agora. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa e nesse vídeo nós vamos analisar um novo governo em Portugal com a colisão de partidos de direita, Aliança Democrática. Mas, antes de eu continuar, a gente vai dar aqueles recados de YouTube, né? Por favor, se vocês gostam do meu conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil e Europa, eu estava observando dos analytics aqui do Google que 90% das pessoas que assistem não são inscritas. Eu peço gentilmente que se vocês assistem é porque vocês gostam, então é só vocês se inscreverem. Não custa absolutamente nada, ajuda o canal e vamos aí chegar aos 1000 inscritos. Sem enrolação, vamos agora para o conteúdo. Coloquei meu óculos para eu poder ver aqui o meu teleprompter improvisado. Bora lá. Portugal tem um novo governo. A coalizão de partidos de direita, Aliança Democrática, optou por um governo de minoria com o primeiro-ministro Luís Montenegro, do partido PSD, Partido Social Democrata. Isso encerra 8 anos de governo do Partido Socialista com o então primeiro-ministro Antônio da Costa, em 2 legislaturas. A primeira em 2019 e a segunda em 2022. Antônio da Costa renunciou ao cargo de primeiro-ministro no ano passado após denúncias de corrupção. A Aliança Democrática obteve 79 cadeiras, enquanto o Partido Socialista obteve 77 cadeiras, ou seja, uma diferença de 2 cadeiras, uma diferença realmente muito pouco. Enquanto o Chega, o partido da extrema-direita, obteve 48 cadeiras. Quando eu editar o vídeo, eu vou colocar aqui o gráfico para que vocês vejam e entendam. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal, vou ver se eu deixo linkado para que vocês entendam como funciona o sistema parlamentarista, o sistema político vigente em vários países aqui da Europa. E o que significa isso? Dentro das regras do parlamentarismo, para se ter um governo de maioria, precisa-se da metade de cadeiras do parlamento. No caso, o parlamento português tem 280, metade 115. Nesse caso, uma possível coalizão entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista formaria uma coalizão de maioria, com 156 cadeiras. E a segunda opção seria com o Chega, com 127 cadeiras. Mas nenhuma dessas opções aconteceram. Inclusive, o Partido Socialista, eu estava lendo, dizendo que eles vão fazer o que eles chamam de uma oposição democrática. Normalmente aqui na Europa, os governos de minoria não tendem a durar muito, porque o que acontece? Acontece que, no caso, o primeiro-ministro Luís Montenegro e esses grupos de partidos de direita, eles vão ter que negociar a cada lei e a cada projeto que for aprovado no parlamento. Eu, particularmente, acho uma jogada bastante arriscada, tá? Porque, vamos dizer assim, se a gente for observar mais uma vez, eu vou colocar aqui mais uma vez desse lado de cá, o gráfico, né, de quantas cadeiras cada partido, a gente vai observar claramente que os partidos de direita foram os que ganharam, sobretudo se a gente fizer as contas, como eu já disse aqui, a Aliança Democrática com o Partido Chega, seriam 127 cadeiras. Então esse é o desejo dos portugueses, vamos dizer assim. Eu tive aqui um probleminha com a luz, eu acho que agora eu consegui resolver. Bora lá. Bom, para a gente concluir esse vídeo, tem alguns pontos importantes a gente considerar. Eu posso até tirar meu óculos para fazer essa análise. O primeiro deles é que Portugal se encontra com um problema muito grave da moradia, ou seja, os portugueses, eles simplesmente não têm como pagar o seu aluguel, porque ficou muito caro. Aliás, esse é um fenômeno também que vem acontecido pela Europa toda, né? Aqui na Áustria, pelo menos eu tenho escutado, né, nas ruas de Viena, de conhecidos e de vizinhos que também têm uma certa dificuldade. Ainda não tão agudo como em Portugal, mas também nessa direção. Ou seja, o governo português tem esse grande problema.
O outro grande problema está relacionado pela quantidade de brasileiros que chegaram nos últimos 5 anos em Portugal. Eu estava vendo, de acordo com as estatísticas, que são, deixa eu dar uma olhada mais uma vez aqui no meu teleprompter, 400 mil num espaço de 5 anos. E que agora, em abril, há uma nova lei que, vamos dizer assim, flexibiliza a obtenção da cidadania portuguesa para aqueles estrangeiros que moram em Portugal por 5 anos. Isso facilita a questão burocrática dos brasileiros em especial, facilita, mas ao mesmo tempo também há de ter medidas e políticas para integrar esses brasileiros e, sobretudo, diminuir a tensão entre brasileiros e portugueses. Porque o que acontece? 400 mil pessoas chegar num país pequeno como Portugal realmente é uma pressão, desculpa, é uma pressão muito grande. Para concluir esse vídeo, eu vou falar rapidamente sobre a questão da extrema-direita, aliás, a razão pela qual a Aliança Democrática decidiu não fazer coalizão com o partido Chega em Portugal. É uma questão muito complexa. Infelizmente, a imprensa brasileira trata esse assunto como se fosse uma espécie de briga da rinha política, né, que nós temos no Brasil entre istas, o que não vem ao caso, porque a situação aqui na Europa é bastante diferente, até porque, na minha opinião, essa questão ideológica que temos no Brasil é apenas uma questão, vamos dizer, uma cortina de fumaça para deixar tudo como está. Mas aqui na Europa o caso é outro. Partidos de extrema-direita que são financiados por Putin, são financiados e são ajudados nas redes sociais através da propaganda russa e que, ao mesmo tempo, esses partidos de extrema-direita ganharam muitos músculos aqui na Europa em eleições de parlamento nacional e regionais por conta da insatisfação popular. A insatisfação popular da Europa que começou ainda na pandemia de Covid-19, quando a economia começou a se deteriorar e que piorou ao longo da guerra na Ucrânia. Tem uma playlist aqui no canal que vocês podem assistir, inclusive atualizada recentemente, onde a gente explica muito claramente como isso funciona e quais são os impactos na Europa. Existe uma questão que é difícil um partido político querer fazer coalizão com a extrema-direita, existe, basta dar uma olhada na história para ver o que aconteceu na Europa na Segunda Guerra Mundial. Então, existe sim uma razão para isso. Por outro lado, existe uma outra questão desses partidos políticos serem votados de forma democrática e de que, de alguma maneira, há de se fazer política com eles. A pergunta é se eles estão, até que ponto eles estão avançados o suficiente para fazer política ou não. Isso é muito complexo e isso é muito complicado. Aqui na Europa, a grande pergunta que estamos fazendo é se queremos ser uma autocracia ou se queremos ser uma democracia. E isso daí é o grande desafio dos próximos tempos. De todas as maneiras, a gente vai acompanhar, né, esse novo governo em Portugal, torcendo sempre para que dê certo, embora a gente já falou dos grandes desafios que vem aí pela frente, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, quando eu faço esses vídeos sobre política, eu faço análise do fato, eu não puxo a sardinha para um lado ou para o outro, usando uma expressão bem Brasil, a gente não faz militância política aqui. A ideia é justamente fazer com que vocês entendam como a política funciona aqui na Europa e, ao mesmo tempo, explicando os grandes desafios e problemas que estamos enfrentando aqui na Europa. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço mais uma vez que vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê. Como eu expliquei no começo do vídeo, tem muita gente que assiste e não se inscreve, que é um pouquinho de maldade. Então se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês.